Sejas tu um empreendedor ou um investidor, este vídeo vai ser para ti, porque hoje vamos aprender a como criar ou reparar em negócios que são criados do zero e vamos aprender como é que dá para ficar à frente da competição sem ter realmente que competir. Então, no fundo, hoje vamos aprender com o cofundador da PayPal, o Peter Thiel, vamos ver o seu modelo de negócio que está apresentado aqui neste livro de 0 a 1 e ainda em que tipo de empresas ele quer investir, como é que ele analisa e, no fundo, enquanto investidores, nós vamos ter aqui uma nova forma de pensar e como procurar então um bom investimento. Então, olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu basicamente estudo formas de fazer dinheiro online, principalmente através dos meus investimentos, e estamos aqui a perseguir o objetivo do canal, que é chegar do 0 ao milhão, enquanto eu vos ensino pelo caminho. No último vídeo em que eu peguei num livro e expliquei os pontos mais importantes para mim, que foi o da Total Money Makeover de Dave Ramsey, pá, vocês gostaram imenso e eu tenho um grande catálogo de livros lidos nesta área, e portanto nós vamos fazer o mesmo, como eu já disse, com o livro do 0 a 1 do Peter Thiel, que é um dos cofundadores da PayPal, e vamos ver os 6 pontos mais importantes que eu retirei do livro, mais importantes só que eu achei mais pertinentes eu partilhar convosco. Eu li este livro e ainda estava na faculdade, e epá, eu adoro estes livros em que nós temos um modelo, e ele desconstrói este modelo todo e mostra-nos um novo modelo totalmente diferente, uma nova forma de pensar. Neste caso, este livro serve para ou quem quer criar um negócio ou para quem quer investir em startups e novos negócios. Se quiserem ler o livro de forma totalmente gratuita, vocês têm na descrição um link do Audible em que vocês conseguem selecionar um livro de forma gratuita, basta fazerem o registro e depois podem escolher um livro à vossa escolha, pode ser este, pode ser outro, vocês é que decidem. Mas para compreenderem quem é que nós estamos a falar, que é o Peter Thiel, ele então é um dos fundadores do PayPal, a maioria das pessoas pensa que foi o Elon Musk, mas o Elon Musk só se juntou 1 ou 2 anos depois ao projeto. Para além disso, ele foi o primeiro grande investidor externo da Facebook, logo nos seus inícios, e ele ainda tem um fundo de investimentos chamado Founders Fund. Basicamente é um tipo de fundos que investem em empresas ainda nos seus primórdios, e ele também foi um dos grandes investidores da Airbnb, da Lyft, da SpaceX, tudo nos seus inícios, e as pessoas que trabalharam com ele acabaram por criar também grandes empresas como o YouTube, o LinkedIn, a Tesla, o Elon Musk, né? Portanto, acho que dá para ver que aquele modelo que ele explica é sólido e que resulta várias vezes. Então, sem mais demoras, vamos a isto. O ponto número 1, que é basicamente o título do livro, é explicar este conceito de 0 a 1. Ele então, ao longo do livro, fala-nos da importância da criação de novas ideias, e não são umas ideias quaisquer, são ideias que são criadas do zero, ou seja, não têm como base outras ideias que já existem no mundo. E ele explica como é que essas ideias são 10 vezes superiores a todas as outras que apenas copiam uma fórmula vencedora. Embora ele meta aqui um parênteses no livro, podem ser ideias criadas totalmente do zero ou uma ideia que melhore drasticamente uma já existente. Existem então duas versões. A primeira, que é a horizontal, que vai de 0 a n. O que é que isto significa? Neste tipo de visão, basicamente pegamos num caso de sucesso e multiplicamos-los em sítios diferentes, de forma a termos então uma globalização do produto. Ele acredita então que este tipo de visão faz-nos estagnar na curva do futuro. Ele até dá um exemplo de, imaginemos termos 7 carroças construídas com base no mesmo modelo. Ou seja, neste caso é gastar mais recursos para um pouco mais ou a mesma inovação que já existia antes. Ou seja, não há uma evolução e há um gasto maior de recursos. Daí ele ser o maior apoiante então da visão vertical. E esta basicamente é a que vai de 0 a 1, que implica a criação de novas ideias, e pegarmos então no exemplo da carroça, o carro seria a visão de 0 a 1 deste plano de 7 carroças para um mesmo modelo, porque o carro é algo totalmente diferente, tem a inovação, tem a tecnologia, e este então é um dos primeiros tópicos que o Peter Thiel procura nos seus negócios e investimentos. Ele acredita que estes recursos encontram-se basicamente nas startups, daí ele investir em empresas ainda nos seus inícios. Mais lá à frente já falamos um pouco melhor deste tipo de investimento. Então ele diz basicamente para nós procurarmos uma pequena equipa que tenha a mesma missão, que vai integrar então esta startup, e ele diz que as grandes empresas por norma não tendem a arriscar. Logo, se não tendem a arriscar, não tendem a criar algo completamente diferente, algo de 0 a 1, para esta questão de evitar riscos. Ele também não recomenda apenas uma pessoa que trabalhe sozinha. Um projeto pode ser muito bom, mas ele até diz que uma pessoa consegue criar uma obra de arte, mas não consegue construir uma indústria inteira. Portanto, startup, mas não só uma ou duas pessoas. Vamos procurar uma startup com o mínimo de equipa possível. E é então esta forma de pensar que nos leva então ao segundo ponto, que é: diz-me uma verdade que seja importante para ti com a qual poucas pessoas se identifiquem. Uma das fórmulas que ele usa então para procurar este tipo de projetos criados do zero é encontrar ideias ou argumentos dentro de um projeto que a maioria não concorda. Malta, não sei se vocês estão aqui a ouvir a cadelinha a ladrar, ela já esteve aqui ao meu colo, já esteve aqui a passar. Aliás, eu nem estou em casa, se vocês repararem, isto não é o meu escritório. Eu mudei de casa e o meu escritório atual está em remodelações, portanto no fundo estamos só aqui à espera que as obras acabem para irmos para a nova casa. Se interessa não, mas epá, disse-vos na mesma. Ele deu o exemplo do Steve Jobs, que pregava que os teclados touch aqui iam ser o futuro, e muita gente criticava esse tipo de pensamento. A verdade é que quando eles começaram a sair, toda a gente adorou. Ou exemplos como o Airbnb ou o Uber, porque havia a ideia de a fuga, nunca vou andar num carro de um desconhecido ou na casa de um desconhecido. A verdade é que hoje em dia, embora a Uber não seja o melhor exemplo a nível de finanças, acabam por ser modelos de negócio usados pelo mundo e também imitados por outras empresas concorrentes. Estes são então pontos a ter atenção. Ele só mete aqui um asterisco, que é: tens de ter a certeza que estás no timing certo. No fundo, tu, para criares algo totalmente diferente, tens de garantir que há espaço no mercado para tal. Porque a tua ideia pode ser muito boa, mas se as pessoas não estiverem prontas para aceitar, então acabará por ser um flop. E isto tudo porque foi cedo demais. Isto não é uma história nova. Há muitas coisas que foram criadas antes que só agora é que estão a pegar. Portanto, é mais um ponto a ter atenção na análise ou na criação do novo projeto. O terceiro ponto, e acho que é muito importante, é a criação do PayPal e o que é que nós podemos aprender com isso. Para entender então a sua visão na criação da PayPal e como é que tudo o que eu disse se encaixava nesta ideia inicial, o objetivo da PayPal era um pouco diferente do que aquilo que acabou por
por ser hoje em dia. O objetivo inicial da PayPal era então criar uma moeda digital, eletrónica, que substituísse o dólar. Enquanto eles não conseguiam atingir este objetivo, eles então criaram uma forma eletrónica de enviar dólares de um sítio para outro. Mas pronto, a ideia futura era então criar esta substituição do dólar. Como podemos ver, nunca aconteceu. E olhem, só agora é que nós começamos a ver moedas eletrónicas a substituir o dólar. Fala então aqui no mercado das criptomoedas, que só 20 anos depois é que começaram a conseguir substituir. E ainda estão nos seus primórdios, ainda não são bem uma substituição de nada. Lá está aquela questão do timing. O primeiro objetivo deles foi então em criar uma forma de enviar dinheiro de uns dispositivos que chamam-se Palm Pilot. Eu vou pôr aí uma imagem para vocês verem. Ou seja, se tu tivesses um Palm Pilot, conseguias enviar dinheiro eletronicamente até o outro Palm Pilot. A ideia não correu lá muito bem, aliás foi um fracasso e foi cotada como as 10 piores ideias de negócios de 1999. Eles esqueceram então os Palm Pilots e começaram então à procura de uma coisa que muita gente já tivesse, que já muita gente usava e é o que se usa ainda hoje, que é o e-mail. Eles criaram uma forma de ter uma plataforma que através do teu e-mail consigas enviar dólares de um lado para o outro. O problema é que eles não estavam a conseguir angariar muitos clientes, então eles resolveram dar 10 euros por cada novo registro e por cada amigo que tu pusesses lá no PayPal recebias outros 10 euros. Claro que isto é uma estratégia de marketing um pouco insustentável, mas eles conseguiram lá controlar os seus custos e pronto, para não dizer que a empresa cresceu exponencialmente. E há muitas empresas que usam este modelo, só que as pessoas só querem usar mesmo pelo dinheiro, ao contrário do PayPal que tinha aqui alguma utilidade. Depois deste processo todo de mais 10 euros para ali, mais 10 euros para lá, a empresa angariou tantos clientes que estava avaliada então em meio milhão de euros e apenas um mês depois desta cotação ainda conseguiram angariar eles PayPal 100 milhões de euros, o que para um projeto que está assim só a bombar de repente, é excelente, maravilhoso, é o sonho de qualquer projeto. Eu estou a dizer euros, mas é tudo em dólares. Pronto, vamos focar em dólares. É um pouquinho diferente para a explicação do vídeo. Esta confusão toda da criação, que já vamos perceber também um pouco mais com exemplos a seguir, serviram então para o Peter Thiel reestruturar toda a ideia que as startups tinham na altura. Ele então pegou nos 4 argumentos mais usados na criação de uma startup e criou então esta diferenciação que é o sumo deste tópico. Ou seja, a ideia que se tinha é que nós devíamos avançar a empresa de forma gradual. Ele diz que não. Ele diz que é melhor arriscar do que jogar pelo seguro e estar à espera. Antes dizia-se que o melhor era ser ágil e flexível. Ele riscou este ponto e ele escreveu por cima: mais vale um mau plano do que não ter plano nenhum. No terceiro ponto, o que se dizia era que o importante é fazer melhor que a concorrência. Ele risca-nos isto e diz-nos que na verdade ter concorrência só nos destrói as margens de lucro, portanto vamos procurar mercados onde haja pouca concorrência. Por fim, o que se dizia era que o importante era concentrar-se no produto e não nas vendas. Ele diz que não é bem assim e que é tão importante concentrarmos no produto como é também concentrarmos nas vendas. O quarto ponto mais importante para mim neste livro é algo que o Peter Thiel refere várias vezes, que é o segredo do monopólio. A minha percepção de monopólios sempre foi, eles são os mauzões, dominam tudo, são mauzões, mas a verdade é que afinal não tem bem de ser assim. Quando nós estamos então aqui à procura de uma área de atuação de uma determinada empresa, seja na sua criação ou mais uma vez estou sempre a dizer isto, caso estejas à procura de uma startup a investir, tenta escolher uma empresa que tenha uma ideia que consiga dominar o monopólio em vez de estarmos a entrar num mercado já totalmente competitivo, porque como eu já referi, ele diz que a competição leva as margens de lucro a zero. Vamos perceber melhor esta ideia. Também é importante referir que todos os monopólios são temporários, porque podes criar uma ideia que vem outra empresa tentar fazer igual ou melhor e ele considera que esta é a única parte saudável da coisa, que é tu teres o teu monopólio e os outros tentarem chegar a ti, é o que te faz também ter aqui uma motivação para criar uma nova tecnologia, para seres um novo monopólio, para te criares uma nova tecnologia para sobrepor o monopólio e conseguindo tu assim ter então um controlo geral de um determinado mercado, de uma determinada área, porque desde que continuas tu à frente de uma ideia que tu criaste e que mais de 50% do mercado seja teu, todos os outros que estejam cá em baixo não te vão fazer frente, a verdade é essa. Ele até diz que as empresas que têm monopólios tentam sempre dizer que não têm monopólios, pegam sempre num mercado maior e dizem não, eu sou deste mercado e nesse mercado gigante que eles pegam já não são bem monopólio. O exemplo da Google, que é o que ele dá, a Google tem basicamente o monopólio dos motores de busca. Se nós pensamos em motor de busca, é a Google e pronto. Mas eles não dizem que são uma empresa e que são um monopólio de motor de busca. Eles dizem que são uma empresa tecnológica e assim ficam diluídos no mercado da Microsoft, da Apple e das outras empresas tecnológicas que competem com a Google, tirando assim essa atenção do monopólio deles. Ele diz também que este modelo de monopólio fazem as empresas felizes e a partir dos seus trabalhadores estiverem mais felizes, são mais eficientes, a empresa corre melhor, tudo corre melhor. E ele diz então que não havendo uma competição muito agressiva por tu tens o monopólio todo à volta, tu consegues te focar mais nos trabalhadores, porque a partir dos lucros estão controlados e estão assegurados por esta questão do monopólio. Fica aqui então mais um ponto importante na procura de valor. Isto tudo foi para fazer aqui a caminha para o ponto 5, que é o mito da competição saudável. Para ele então, quanto mais competitivos somos, menos dinheiro ganhamos. E se forem como eu, vocês ouviram sempre que a competição era boa. Eu sempre ouvi, a competição faz-te querer melhorar. Mas uma cena é a competição direta, a outra é o que eu expliquei no ponto anterior, que é uma competição mas olhar de cima. Eles estão a tentar chegar a nós. Que é completamente diferente. É uma coisa, é um domínio e que te vais motivando pela procura de novas tecnologias dos outros. A outra é estás em competição de recursos, ou seja, vocês têm aqui esta bola de clientela e de produtos e vocês estão a tentar agarrar a vossa parte e vocês não sabem quem ganha. Ele dá aqui o exemplo da Google e da Microsoft. E a Google basicamente era um motor de busca e a Microsoft era o sistema operativo e aqueles programas todos do Office, etc. Ambos tinham muito valor na sua área e eles sem grande razão decidiram começar a competir. Daí aparecerem coisas que nós conhecemos como o Bing, o Google Docs, os Google Sheets. Com esta confusão começaram a tentar igualar os seus produtos aos produtos do adversário, produtos que
outro adversário era líder e isto fez com que eles se distraíssem do objetivo principal e fizessem algumas escolhas infelizes pelo caminho, que é o perder e gastar recursos em, pá, ninguém sabe do Bing, ninguém usa o Bing, a verdade é essa, tu não usas o Bing. Pá, se usas fazes parte de uma minoria que, pronto, à partida não se usa o Bing, porquê? Porque todo o motor de busca e todo o algoritmo do Google é muito mais eficiente, muito mais eficaz e à partida vais encontrar tudo o que procuras lá muito mais facilmente do que no Bing. E porquê é que eu toquei nesta guerrilha? Porque de repente entra a Apple, também estava aqui inserida neste mundo tecnológico e não só ultrapassou as duas empresas, como ficou a valer mais do que elas juntas, não querendo saber da competição, faz só os produtos porque quer fazer e eles são tipo, epá, bacana, tu inventaste isto ou aquilo, nós estamos a fazer a nossa cena. A prova disso é que alguns updates de telemóvel aqui, do iPhone neste caso, são coisas que nos outros sistemas de telemóvel já existem há anos e anos e anos, mas eles não querem saber porque não estão bem focados nessa área da competição. Ele refere também que se tu acabares por ter um rival direto à tua empresa que achas que não consegues derrotar, mais vale juntar-te a ele. Ele deu o exemplo aqui do Elon Musk, que tinha um objetivo bastante parecido com o PayPal, e então eles fundiram-se 50-50 para cada um, e ele não deixa dizer que às vezes nós temos que ir à luta, mas se for, é para ser rápido e é para vencer. Quanto mais vocês virem que uma empresa está no meio de guerrilhas e isso, pá, se calhar mais vale procurar outras alternativas. Pelo menos enquanto investidor, se fores um empreendedor e criador destes projetos, pá, tenta sair dessa guerrilha o mais rapidamente possível. Por fim, temos este último ponto, o sexto ponto, que eu adorei, que é o escolha o teu nicho. Epá, eu gostei bué desta parte do livro, foi uma ideia que, pá, eu não sabia. Claro que nós ouvimos sempre de, epá, é mais bacana se escolheres o teu nicho e trabalhares com o teu nicho, mas aqui eu percebi um pouco melhor porquê e qual é que é a ideia de expansão de um projeto e para o que é que nós devemos olhar. As empresas grandes começaram todas por um nicho, não houve nenhuma que começasse assim com tudo, bam, e funcionasse logo. Até existe essa frase que eu gosto bastante, que é, não tentes dominar 1% do mercado de 1 bilhão, tenta dominar 80% do mercado de 1 milhão. Ele até diz uma coisa, eu até vou ler só para dizer tal e qual como estava no livro. O público-alvo perfeito para uma startup é um grupo pequeno de pessoas concentradas no mesmo sítio e servidas por poucos ou nenhuns concorrentes. Ele diz logo que é uma red flag qualquer empresa que tenta atingir logo um mercado ali com muita concorrência, com muita coisa a dar. É logo ali um risquinho vermelho de não obrigado. Voltando ali ao exemplo da PayPal, aquele problema todo que eles tiveram com o Palm Pilot, o erro destes Palm Pilots era tentarem chegar a muita gente espalhada no mundo. Eram milhões de pessoas que eles não conheciam de várias áreas diferentes e esse foi o erro deles. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram numa área em que viam que o PayPal podia ajudar. Neste caso olharam para o eBay e mais especificamente para os maiores vendedores e para as maiores pessoas que faziam movimentações no eBay. Apenas 3 meses depois eles decidirem então apoiar só estes indivíduos do eBay, eles tinham 25% deste leque de pessoas a utilizar o PayPal. E a partir daí é que foram então crescendo a sua marca. Eu até dei ali o exemplo de marketing que eles depois tiveram. E então no fundo é muito mais fácil chegar a milhares de pessoas que efetivamente precisam do teu produto ali numa pequena área do que tentar chegar a milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Aqui o exemplo que eu gostei foi o da Amazon. Faz todo o sentido. O objetivo da Amazon desde o início era ser o maior vendedor online do mundo, a maior loja, daí se chamar de Everything Store. Mas eles mesmo com este objetivo de serem o maior retailista online do mundo, eles começaram por quê? Por livros apenas. Têm todos mais ou menos o mesmo tamanho. O estilo de envio também é bastante parecido. Eles vendiam então todo o tipo de livros, porque muitas vezes para a livraria física não compensa estar a mandar vir livros mais pequeninos e eles, como era uma loja online, eles podiam ter livros que só são encomendados uma vez por ano, livros que são encomendados milhares de vezes por ano. Então eles atingiram aqui este público de pessoas que não tinham acesso a uma livraria ou que procuravam livros de edições mais raras ou menos vendidos. A partir daí eles conseguiram dominar esse mercado, ótimo, e então eles quiseram expandir para um mercado não muito diferente. Este mercado foi o mercado dos CDs, vídeos e softwares, que não é assim um mercado muito distante. Depois a partir daí eles aumentaram mais um bocadinho para os materiais de escritório, para isto e para aquilo, até hoje serem o que são literalmente o maior retailista online do mundo, que era o objetivo de início, mas vejam como isto foi passito a passito. Portanto, quando também tivemos a ver de uma empresa, não é olhar só para o que ela faz agora, é olhar para a proposta de valor do futuro, objetivos, e pensar que se tiveres um investimento em que a tua empresa quer fazer tudo e mais alguma coisa de uma vez, à partida não vai ser o melhor investimento. Claro que este livro tem muito mais páginas do que aquilo que eu acabei de dizer, eu fiz apenas um resumo de alguns pontos importantes para mim. Ele ainda fala um pouco da sua forma de investir, ele até refere coisas como ele nunca faz um investimento em que não consiga pelo menos duplicar o seu investimento inicial, fala ali mais da parte dos negócios, das visões otimistas, não otimistas, pronto, há ali todo um leque ainda de informações. Claro que isto das venture capitals e este tipo de fundos de investir antes das empresas começarem é um tipo de investimento diferente, depois terás que pesquisar sobre isso. E tu não tens de querer criar uma empresa, podes querer criar apenas um projetozinho teu em que alguns destes pontos podem ser úteis para ti ou para pensares num projeto no futuro. Portanto, malta, no fundo é isto. Se quiseres seguir as minhas redes sociais, sabes que eu sou muito agradecido. Comentem, por favor, o que é que acharam, porque estes vídeos, querendo ou não, dão algum trabalho. Eu tenho de rever toda uma leitura de um livro, tentar resumir os pontos que eu acho mais importantes. Portanto, um gosto e um comentário, nem que seja um emoji, já ajudam muito aqui o canal. E é isso, malta. Vemo-nos para a semana. Obrigado por continuarem desse lado e tchau!